Saudações, amados irmãos e ouvintes. É pela graça de Deus que entramos com mais um programa, A Doutrina de Cristo. Estamos anunciando a mensagem precursora da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, chamando os eleitos de Deus para se prepararem para o grande momento do arrebatamento. Avise a seus amigos, parentes, seus vizinhos, que o programa Doutrina de Cristo está no ar. Vamos estudar juntos a Palavra de Deus. Fizer chamada quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Graças a Deus. Amém. Parece que começou a cantar os hinos agora, mas aqui eu não estava na hora dos hinos subindo e descendo. Esses aqui eu estou aprendendo aos poucos, alguma coisa a gente às vezes perde entrada. Mas a gente tem paciência, a igreja tem paciência, né? Olha, está aqui um presente. Enquanto começou a cantar os primeiros hinos, eu estava imprimindo isso aqui. Amém. A ordem da igreja. Tudo que o irmão estiver lendo, pare e leia esta aqui. Amém. Sim? Que aí já está dizendo como abrir o trabalho, como cantar, como... tudo. E os diáconos, qualquer irmão que não tivesse mensagem, só falar conosco que a gente imprime, não é tão difícil. Enquanto você cantou o primeiro hino, eu estava imprimindo, já está aí. Então, irmão Nilton, para as outras leituras e leia a ordem da igreja. Aí tudo que precisar saber já está estabelecido nessa mensagem. Amém? É isso mesmo? Bem, no último culto passado, eu concluí lendo aqui as palavras de Paulo em 1 Coríntios capítulo 15. Eu vou repetir para começar daqui. Eu vou repetir a leitura e daqui avançarmos no nosso aprendizado. 1 Coríntios 15, versículo 23 até o 28, onde nós estamos falando dando continuidade sobre a doutrina de Cristo. E no culto passado nós falamos sobre os principais atributos que demonstra Deus sendo maior do que o seu Filho, e mostrando que a primeira coisa que temos que ver dentro das Escrituras é Deus como o chefe de navio, ou como a liderança, cabeça, ao qual os outros seguem, e o Filho dá o exemplo seguindo e obedecendo sua vontade. O segundo ponto que nós aprendemos, que nós falamos sobre, era a questão da subserviência. Subserviência. Se você for subserviente, não terá nenhuma dificuldade para seguir a liderança. Então nós vamos passar para o terceiro ponto, para o terceiro atributo, o qual prova para nós pelas Escrituras que Deus é maior do que seu Filho, e o Filho nos dá o exemplo de como devemos nos comportar como filhos também obedientes, como ele foi. Vamos ler 1 Coríntios 15, 23, que diz: mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o único inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas, porque ele não está apenas se repetindo aqui, tá? Ele fez uma interpolação, dizendo que todas as coisas estão sujeitas ao Filho, ele diz menos o Pai, não é? E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Amém. Amém. Vocês podem se assentar. Que o Senhor Jesus nos ajude na compreensão de sua palavra. Nós vemos
A vontade que Jesus teve de agradar ao seu Pai, ao estar sujeito em fazer de tudo o que o Pai o havia instruído para fazer e dizer. E nós podemos ver em sua oração ao Pai quando Jesus expressou isto. Já que você acabou de ler esta escritura, vamos ver rapidamente como foi esta oração de Jesus. Em João 17, versículo 1 ao 8. Vamos ler os 8 versículos de João 17. Porque aqui diz que Jesus, o Pai sujeitou todas as coisas aos pés do Filho, menos o Pai. Ele não ficou sujeito, porque ele é o líder, é a liderança. O Filho é o servo obediente. E aqui na oração de Jesus mostra como Jesus instruiu aos discípulos também a serem assim. E o desejo que ele tinha de obedecer em tudo ao seu Pai. Jesus falou assim, e levantando seus olhos ao céu disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro. E onde fica o Filho? E a Jesus Cristo. Não é porque você não pode conhecer o Pai sem conhecer o Filho. E a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com a mesma glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus e tu me deste, e guardaram a tua palavra. Agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste. Veja, em algumas escrituras parece que é como se Jesus tivesse o poder de nos dar vida, né? E não é assim, é algo que o Pai lhe concedeu para que ele nos deste. E aqui está bem claro quando ele dá a palavra da vida, a palavra que é a verdade que liberta. Ele diz: porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam. Temos aqui três grupos, né? Temos aqui 3 sujeitos envolvidos: o Pai, que é o líder, a liderança; o Filho, o subserviente, o servil; e aos outros a quem aprendem como se tornarem servos de Deus, como se tornarem filhos obedientes. O líder dá a palavra, Jesus a transmite para os outros. É assim que a palavra da vida vem até nós. Vê? Porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti. Não é que eles têm verdadeiramente conhecido que Jesus é o próprio Pai, que ele gerou a si próprio, ou que o Pai se transformou no Filho. O verdadeiro conhecimento sobre a divindade mostra para esses filhos que receberam a palavra que Jesus saiu de Deus como um filho sai dos lombos de seu Pai. Veja, isso é tão claro, gente, não é? Isso é tão claro nas Escrituras. Poderíamos estar aprendendo outras coisas mais profundas, vê? Porém, como a resistência do inimigo é tão grande neste ponto, então onde está a resistência? Porque está sendo travada uma batalha. Tem uma batalha a ser travada, e esta batalha é na mente das pessoas. E como o cérebro do povo, os neurônios, eles ficaram cheios, vivos desta energia de uma doutrina errada, agora a dificuldade está em liberar isto, em esvaziar estes pensamentos, inserir ali a energia positiva, a verdadeira, mostrando a verdadeira doutrina. E estes neurônios não querem morrer, eles querem continuar vivendo, se alimentando. E a batalha, esta batalha que é travada na mente, faz com que as pessoas fiquem procurando, examinando, lendo, estudando, para ver se fica sem essa dúvida que não quer calar.
O que é a verdade? Onde está a verdade? Quem está certo? Né? Quem está certo? Bem, nesta batalha alguém tem que morrer. Né? Nesta batalha, algum desses neurônios vão ter que morrer, alguns pensamentos vão ter que cair por terra. E já sabemos que o que ganha é aquele a quem você mais alimenta. Então, a pessoa tem uma escolha a fazer. Ela tem que fazer uma escolha. Ou ela se alimenta através da palavra verdadeira, genuína, ou ela escolhe se alimentar de um pão fermentado, de uma interpretação, de um ensinamento humano. Bem, estes que têm recebido a palavra de Jesus e crido que ele veio do Pai, que o Pai foi quem lhe ensinou o que dizer, o Pai que é maior do que ele, estes, Jesus disse, verdadeiramente têm conhecido que saí de ti e creram que me enviaste. Amém? Amém. Então, com isto em mente, vamos para o número 3. Desse atributo de Deus sendo maior do que seu filho e, consequentemente, todos os outros filhos terão que seguir o exemplo do irmão mais velho. Do irmão mais velho, porque o irmão mais velho tem um pai que é mais velho que ele, ou que veio antes dele. Antes dele. O número 3, então, é a obediência. Pois se o filho se sujeita a seu pai, se ele se sujeita ao seu pai, então isto significa que ele deve ser obediente ao pai em todas as coisas que o pai tem, que o pai ordena. Em São Mateus, no capítulo 20 e o versículo 23, nós encontramos estas palavras. Mateus 20, versículo 23. E diz-lhes ele, deixa-me tomar mais um pouco d'água aqui. É que hoje eu almocei. A Tamara está em casa. Ok. E disse-lhes ele: na verdade, bebereis o meu cálice e sereis batizado com um batismo com que eu sou batizado. Quer dizer, isto pode até acontecer com vocês, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dado. Porque foi pedido para Jesus, né? Se você ler a leitura antes disso, alguém pede para ele, ou é a mãe daquele discípulo, ou é os próprios discípulos, eu não lembro, porque tem duas passagens, se não me falha a memória, onde foi pedido para Jesus, quando estiver lá no reino, no reino eterno, foi a mãe de Tiago, né? Nessa parte. Jesus, quando tiver lá que meus 2 filhos se assentam à tua direita e à tua esquerda. Ela queria que os filhos ficassem protegidos sobre as asas da grande águia, né? Que Jesus disse: Jerusalém, quantas vezes eu quis te juntar, né? A te acolher, te aninhar como uma galinha faz seus pintainhos, coloca tudo debaixo das asas. Veja, então, claro, o maior desejo de uma mãe verdadeira é ver seus filhos seguros, em segurança. E para que segurança maior do que estar no esconderijo do Altíssimo, né? Sobre as asas do Onipotente. Olha que bonito, foi o que ela pediu. Jesus disse: ok, isso é um pedido muito maravilhoso, mamãe. Agora, eles podem beber o mesmo cálice do qual eu vou beber, porque eles vão ter que pagar um preço, né? Por ser o que são. Serão batizados com o mesmo batismo, mas assentar-se à minha direita e à minha esquerda, como? Se eu, para ir para essa posição de grandeza, de grandiosidade, sobre a excelência, eu não vou por mim mesmo, é o meu Pai que coloca lá. Não é isso? Deus então o ressuscitou dos mortos e o assentou sobre a sua destra e disse: fica-te aqui, senta-te à minha destra, até que eu ponha teus inimigos debaixo de teus pés. Veja que eu estou repetindo para vocês a leitura inicial de Coríntios. Todas as coisas sujeitas a seus pés. Então o filho só vai para aquele lugar de preeminente porque o pai o coloca ali. Deus o exaltou soberanamente. Isso depende da soberania de Deus. Quero ver quem vai contra isso, quem vai contra a soberania de Deus. E aqui Jesus está dizendo, em outras palavras, se é o pai que me exalta e coloca naquela posição de grandeza, de magnitude, então qualquer outro que for estar próximo de mim tem que ser colocado pelo Pai. Isso está tão claro, gente, isso está tão correto nas Escrituras,
não é? Então ele disse, olha, mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. Aleluia! Isso é muito maravilhoso. Parece que eu nunca li essa escritura antes na minha vida, não é? Porque isso cada vez se torna tão nítido para a gente, não é? A doutrina de Cristo se torna tão clara para nós. Quanto mais você lê, mais você gosta de ler. Agora veja, claro, a gente poderia explorar mais este versículo, mas temos tanto tempo, não é? Se Deus não nos leva antes, porque sempre estamos voltando outra vez para as Escrituras, indo para as Escrituras. A doutrina de Cristo faz isto com você, faz você observar mais com dedicação ao que Jesus ensinou, ao que Ele passou para os discípulos ensinar. Então, tudo que formos falar, nós temos que ir na Bíblia para ver como está lá, de forma original, e dizer da forma que foi dito, não é? Porque para começar, não pode ser nem as minhas nem as tuas palavras, porque Jesus disse o que Ele me deu para entregar para vocês. Agora, ok, o reverendo William Branham, no sermão, o que são visões? A outra tradução diz o que é uma visão. O que são visões? No parágrafo 44, ele disse assim, olha, mas agora, quando Deus quis usar o seu dom, Cristo, dom, uma dádiva que Ele dá, e Ele utilizou este dom. Irmão Branham diz, Ele pegou Cristo e disse, isso é Deus, tá? Quando Deus quis usar seu dom, e disse, agora espere. Claro que Jesus tinha que esperar, né? Já pensou Deus dizer pare e você continuar andando? Já pensou Deus dizer espere e você apressa, fica com pressa? É Deus dizer pare e você segue adiante, vai cair num buraco muito feio. Agora veja o que Deus disse para Jesus. Agora espere. Ele teve que esperar. Deixa essa casa. Então ele não podia ficar mais ali, não importa quantos copos d'água ele lhe oferecesse, e dorme mais hoje, aquela coisa toda. Sai dessa casa e vá e saia por 4 dias. Ele não podia antes disso voltar ou ir para qualquer outro lugar, ou parar, não é? Ou apenas passar 2 dias e voltar. Foi 4 dias. E eles vão enviar para você, mas você não irá. Quer dizer, eles vão enviar pessoas para te chamar, mas você não irá, porque Lázaro irá morrer. E no 4º dia você retorna. Você irá encontrar uma pedra colocada sobre a sepultura. William Branham está descrevendo como é que acontece uma visão. Veja, no sermão, o que são visões, como elas acontecem, como elas se produzem e qual é a finalidade, qual é o objetivo. Com isto ele estava explicando como era que Deus trabalhava no seu ministério, com o seu ministério, com este dom que Ele mandou para nós nesse tempo do fim, para nos ensinar como foi que Deus usou aquele dom lá atrás, quando Ele usou seu Filho. Veja, Lázaro irá morrer e no 4º dia você retorna. Você irá encontrar uma pedra colocada sobre a sepultura. Eu receberei glória para mim mesmo. E eu quero que você os leve a tirar a pedra e depois fale. Vê como as coisas têm uma sequência? O que é que Jesus disse para quem estava chorando ali? Tirai a pedra, não foi? Ele mesmo não estava para tirar, não. O pai não disse para ele fazer isso. Ele podia ter chegado lá, colocado a mão assim, a pedra ter voado para tudo quanto é lado, ter virado pó. Poderia ter feito isso. Quem pode transformar pedra em pães, ou água em vinho, ou multiplicar peixe? Claro que ele não transformou pedra em pães. Se tivesse necessidade, ele teria feito. Se Deus tivesse mandado, ele teria feito. Ou qualquer coisa que você possa imaginar. No entanto, não era necessidade, nem Deus mandou ele fazer. Por isso, todas as investidas que o diabo deu, ele disse, olha, é a palavra, está escrito, né? Está escrito, está escrito, está escrito. Em outras palavras, eu não posso ir além daquilo que Deus estabeleceu. Pois, observe isso aqui. Leve eles a tirar a pedra e depois fale. E quando você falar o nome de Lázaro, ele surgirá. Amém. Jesus, obediente ao Pai, nada faz. Ele disse, até que o Pai lhe mostre primeiro em uma visão. Aí o irmão Branham diz, a Bíblia diz isso?
Quantos leram isto esta semana? Desde que estamos falando sobre isso. São João 5,19. Sim, Senhor. Jesus disse: eu não faço nada de modo nenhum, até que o Pai me mostre primeiro. Então eu faço o que Ele me diz, ou não faço nada, a menos que Ele me mostre. Amém? Isso mesmo. Jesus disse isso. Ele disse a verdade? Ele tinha que dizer. Amém? Ele tinha que dizer a verdade. Veja que forma como o profeta explicou isto. Não somente Jesus, irmãos, era obediente ao Pai nas coisas que ele sabia que não estavam no seu papel como um filho fazer, mas ele foi obediente em tudo que o Pai esperava que ele fizesse. Isto é o que é tremendo. Ele foi obediente não só no que ele tinha que fazer, ou que Deus lhe disse para ele fazer no papel de um filho. Ele também foi obediente em tudo que o Pai esperava que ele fizesse. Agora, quando se conhece a vontade de Deus, quando se sabe qual é a vontade de Deus, então se procura fazer a vontade de Deus. Mesmo que você não tenha, poderíamos dizer, um parâmetro ou um modelo. Você diz: mas isso que está acontecendo hoje, nesse tempo moderno, mas eu não vejo a Bíblia proibindo isto. Mas se você conhece o plano de Deus, você terá que saber se aquilo é da vontade de Deus ou não. Ou não somos guiados pelo Espírito, ou não temos a liderança do Espírito. Vê? Então nós temos que imaginar que tudo que rola no mundo hoje, tudo que está acontecendo no mundo hoje, seja dentro da modernidade, ou seja o que for, ou até mesmo de coisas que pensam para o futuro, e você vai passar por isso, isso já tem que ter um padrão nas Escrituras, porque Deus não erra, e Ele conhece o fim desde o princípio. Agora, claro que nós vamos procurar desculpas. As pessoas vão procurar desculpa. Ok. Em São Mateus, no capítulo 26, versículo 36, Mateus 26, versículo 36, nós vamos ler outra passagem aqui. Mateus 26, 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Eu acho interessante quando você começa a observar os detalhes e começa a pensar sobre esse detalhe e buscar, vamos dizer assim, uma inspiração de Deus sobre cada detalhe das Escrituras. Porque se ele estava num grupo de seguidores e diz para uma parte: fique aqui, e levou apenas mais uns íntimos para mais distante, e contou algo íntimo dele, vamos dizer assim, essa fraqueza que estava em sua carne, a ponto de entristecer, se angustiasse até a morte. Uma pessoa que está angustiada até a morte, que não vê nenhuma perspectiva de vida, nenhuma esperança, nenhuma luz adiante. E para quem você contar isso? A quem você vai confidenciar tal coisa? Você não sai dizendo para qualquer pessoa, nem para aqueles que dizem: olha, eu sou amigo de confiança, conta. Conta para você ver. Não é assim não é desse jeito não. Melhor você segurar, engolir o sapo, a cobra, seja o que for, o garrancho. Mas depois que ele deixou o grupo de seguidores aqui, levou 3 amigos íntimos mais adiante, e a estes ele confidenciou como ele estava se sentindo. Você tem que ter alguém em quem confiar, a quem participar alguma coisa, a quem desabafar, para que a válvula de escape não fique entupida como uma panela de pressão, que entope e explode. Aí quando explode, já era. Às vezes acaba com o fogão, acaba com o fogão, vara o teto, e assim vai. Aí as pessoas chegam aquelas pessoas e dizem: por que não me contou? Por que você não me procurou, rapaz? Eu poderia ter ajudado nisso. Isso que você precisava estava em casa de sobra. Eu tinha podido te ajudar nisso. Mas aí que está.
são pessoas que nunca se disponibilizam, né? Nunca diz estou aqui. Como você vai saber que está? Né? Eu acho que nessa situação em particular tem que ter aquelas pessoas com as quais já se tem este voto de confiança. Alguém a quem você possa contar. Como aquela pessoa que é o que? É 2 horas da manhã? Vou procurar fulano que precisa de ajuda, né? Vou precisar de ajuda agora. Né? Então, eu acredito, acho que tem que já ter esta confiança, ou esta abertura, para que você saiba a quem recorrer. Né? Porque senão você fica sem confiança, você fica sem se sentir à vontade de ir até esta parte ou até esta pessoa. É como chegar-se diante de Deus. Deus já deixou aberto: chegai-vos para mim, e eu me chegarei a vós, diz o Senhor dos Exércitos. Aí Paulo diz: então cheguemos com confiança perante o trono da graça, porque ali você vai encontrar graça no tempo oportuno, quer dizer, no tempo que você realmente está necessitado. Então já tem ali um contrato estabelecido, uma confiança estabelecida. Ok, veja para onde as Escrituras nos levam, né? Nos leva para a vida prática, do nosso dia a dia, é o que nós precisamos. Porque essas coisas nós não podemos apenas estar levando na parte da teoria, a parte teórica. O irmão Diógenes, falando a um outro ministro, diz: tudo isso que você tem apresentado, tremendamente bonito, porém agora tem que ter uma forma de mostrar às pessoas isto na prática, como elas então devem praticar toda esta teoria que aprenderam. Porque você tem que ter as duas coisas, teoria e prática. E às vezes mostramos um plano bonito para as pessoas, mas elas ficam sem saber como utilizar este plano, né? Ou como ler o mapa. É como entregar o desenho de uma construção para alguém. Como é que você vai saber que aquilo é a caixinha de luz, que aquilo é isso, que aquilo é outra coisa? Você tem que saber o que é aquilo na prática. Mas para que você possa levar isso para a prática, você tem que aprender, tem que se disponibilizar a aprender, a estudar o mapa, a estudar o desenho. Ou você não vai saber para que é, ou vai ficar sempre de lado dizendo: isso é tão complicado que eu não vou nem botar a mão, ou vai ficar reclamando como o ajudante que eu falei no outro curso: isso vai dar uma mão de obra, e assim fica, e nunca realiza, e nunca faz. Que é isso? Ok, mas vamos voltar para o que estávamos lendo, senão daqui mesmo eu já levo outro tema. Veja, ficai aqui e velai comigo. Ele disse para aqueles 3. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais adiante, ele foi mais à frente um pouquinho, porque mesmo tendo aquela retaguarda, né, vamos dizer assim, tinha aquela retaguarda, ele precisava ficar a sós. A estes levou mais adiante para lhes confidenciar, para que eles participassem de sua tristeza, de sua angústia, do seu sofrimento, do problema que ele estava. Mas ele sabia que era uma batalha que ele tinha que vencer sozinho. Porque às vezes tem pessoas que procuram a tua ajuda e jogam todo o problema em cima de você, né? Para que você resolva, porque quer ficar aliviado, não quer nem saber quem vai morrer por aquilo. Ele mesmo não quer morrer. Não é assim. Esta ajuda é para te dar um suporte. É o que esses discípulos estavam fazendo. Mas Jesus estava consciente que a sua batalha era só. Ele tinha que ter esse tempo com o Pai, com o Papai. Vê? Então ele prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, porque na verdade, mesmo que essas pessoas estejam dizendo: olha, eu estou aqui, eu posso ajudar nisso, qualquer coisa, conta comigo. Mas essas pessoas têm seus problemas, têm suas preocupações, têm seus cansaços também, E disse-lhe a Pedro: então, nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Em outras palavras, vai chegar a hora de vocês também. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou, dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, alguma tradução diz sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Não é interessante
que Paulo passou pela mesma situação e orou por 3 vezes? É como se uma vez só não fosse suficiente, né? É como se você orasse, Deus ficasse em silêncio e dissesse assim: talvez ele não escutou, ou talvez ele está muito ocupado. Quem sabe se eu gritar mais alto ele me escuta. Aí está aí as igrejas perturbando a vizinhança, né? Com tanto barulho por aí afora, uma latomia doida, como se Deus fosse surdo. O que Elias disse para os profetas de Baal, que estavam adorando um ídolo, clamando: Baal, Baal, escutai e respondei às orações. Como? Um Deus que não existia. Aí Elias disse: ora mais alto, talvez ele esteja dormindo. Grita mais, grita mais. E eles se descabelaram, começaram a retalhar o corpo, e aquela doidiça toda aqui, respondendo nada. Ele disse: eu vou mostrar para vocês como é que um Deus vivo responde. Ele simplesmente fez o que deveria ser feito, e quando apresentou aquilo diante de Deus, o fogo veio, consumiu o sacrifício, né? Fez tudo. Ele ainda fez o altar, ele colocou a lenha, ele jogou água por cima, né? Ele jogou água por cima. Mas que coisa! Pois bem, Jesus então orou a primeira vez, orou a segunda vez, e voltando-se achou outra vez adormecido. Achou-os outra vez adormecido, porque os seus olhos estavam pesados. Essa atmosfera, né? O clima não estava nada bem. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Já sabemos quais são. Se possível, me livra disso. É muito difícil, é muito complicado passar por isso. Me livra desse sofrimento. Me livra. Quem pegou nele? Quem colocou a mão em Jesus até ali? Não, Senhor, ninguém bateu em costas que Maria afagou, né? Nem deu tapa na face que Maria beijou, que José beijou quando Jesus era pequenininho. Não, até aquele instante não, Senhor. Mas Deus já tinha mostrado para ele tudo que ele ia passar. Já tinha mostrado tudo para ele. O irmão Breno fala que ali no jardim de Getsêmani, o pai veio falar com o filho e disse tudo que ele ia passar. Ele apresentou todo o seu sofrimento de antemão. Por isso desta oração dele. 3 vezes clamou ao pai. E Paulo diz que ele orou, creio que Paulo é Pedro, que ele orou a um que o podia livrar da morte, porque ele mesmo não podia se livrar não, Senhor. Ele orou a um que o podia livrar da morte. 3 vezes, ele insistiu inclusive. Mas em cada oração ele dizia: não faça a minha vontade, mas a tua. Então, a Jesus, irmãos, nem sequer lhe fora permitido mostrar algum favoritismo ou apresentar a sua posição, porque ele não ia além dos limites que o seu pai havia lhe restringido. Não, ele não podia ir além dos limites que Deus tinha lhe dado. O apóstolo Paulo falou deste atributo de obediência. Atributo de obediência em Romanos 5, versículo 19. Se você quiser acompanhar, Romanos 5, 19. Lembrando que se temos um chefe, se temos uma liderança, e se nós temos os servos, pessoas subservientes, então é claro que só pode resultar em obediência. Paulo falou deste atributo de obediência em Romanos 5, versículo 19. Ele disse: porque, como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, que foi isso que você leu agora há pouco, das palavras de Jesus, obedecendo ao Pai. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Amém. Em Hebreus 5, versículo 7, um pouco mais à frente, veja como está nas Escrituras. Hebreus capítulo 5, versículo 7. Está escrito: o qual nos dias de sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Como foi ouvido? O pai disse: segue adiante com o plano. Você vai pagar este preço, ou você paga o preço, ou todos os outros estarão perdidos. Não há outro jeito. Eu velo por minha palavra para cumprir. Segue o plano
que foi estabelecido. Segue o plano que eu te mostrei antes da fundação do mundo. Não deixarei que a tua alma, né, no Hades, não deixarei que o teu corpo se corrompa. Eu te ressuscitarei ao cabo do terceiro dia, ou antes de completar ali as 72 horas. Você estará outra vez vivo entre os homens e pronto para subir para as alturas outra vez. Vê? Porque, observe essas palavras de Jesus, essas palavras do autor da Epístola aos Hebreus, o qual nos diz da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Então você observa que a oração de Jesus ao seu Pai, no Getsemane, não foi uma oração silenciosa de modo algum. Não, senhores. Ela foi feita em lágrimas e com o medo da cruz. Medo da cruz. Ele orou ao Pai desta forma, temeroso, com lágrimas, com gemidos, com soluços. Mas tudo isso, em tudo isso, melhor dizendo, ele aprendeu a obediência durante sua curta vida, pelas coisas que ele padeceu. Ele era um homem, como qualquer um de nós, com desejos, com frustrações, com cansaços, com dores. A Bíblia diz: homem de dores. Que diferença tinha de nós? Em tudo ele foi tentado, mas era o exemplo, era o modelo. Um barco, pelo menos um barco tem que chegar do outro lado. Não é possível, todos vão afundar. Em tudo foi tentado, qualquer tipo de tentação que você possa imaginar, Jesus passou por ela, mas ele venceu cada uma delas. E claro que ao resistir às tentações, isso traz sofrimento, porque você não faz o que você gostaria de fazer, o que você deseja fazer, o que te agrada fazer. Então cada tentação que você vence é um sacrifício que você faz, é um sofrimento, é uma batalha que você enfrenta. Ele aprendeu a obediência por aquilo que padeceu na sua curta vida que ele teve, na sua curta vida aqui na terra. Ele sofreu. Em tudo isso, ele não colocou o seu próprio desejo em primeiro lugar, mas ele submeteu a sua própria vida nas mãos do seu Pai. Ele estava totalmente entregue. Bem, eu acredito que já poderíamos encerrar por aqui, mas veja como está em Filipenses capítulo 2, versículo 8. Filipenses 2, 8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. A mais vergonhosa, mais triste, a mais vergonhosa. Sofrimento terrível, nu, despido diante da multidão, diante das pessoas, e sendo acusado como o pior ser, o mais vil entre os seres, sendo que ele nunca cometeu nenhum pecado, sendo que não tinha feito nada de errado. Tudo que ele estava fazendo era a vontade de seu Pai, mas aquilo precisava ser feito por causa de mim e por causa de você, para que hoje você aprendesse esses 3 atributos de reconhecimento que Deus é maior que todos e que Ele exige de todos os seus filhos obediência total, irrestrita, porque Ele é a liderança e você, como filho, tem que ser subserviente para poder obedecer. Amém? No próximo culto, se o Senhor nos permitir, nós entraremos nós vamos seguir adiante com este tema, se não mudarmos, se não houver alguma mudança até lá, onde falaremos sobre a chave para essa obediência. Vamos colocar de pé. Amoroso Deus e Senhor, nosso Pai, no nome amoroso de Teu Filho Jesus, o nome que está acima de todo nome, nós oramos nesta hora, pedindo ao Senhor a santificação Tua sobre as nossas vidas, a bênção Tua sobre o nosso dia a dia, sobre o nosso trabalho, sobre o nosso lazer, sobre os nossos lares, sobre as nossas famílias, sobre os nossos irmãos, Pai bendito. Te agradecemos por Jesus Cristo, pelo sacrifício feito por amor de nós, quando Ele assumiu o nosso lugar, cumprindo então seu papel de filho obediente totalmente à Tua vontade.
para que nós pudéssemos então seguir suas pisadas. Te agradecemos porque neste tempo do fim, Tu mesmo, Pai eterno, tens descido à terra, neste tempo do Teu aparecer, da manifestação de Jesus Cristo. Quando Tu manifestas a palavra aqui na terra, Tu mesmo, face a face conosco. E quando há esta manifestação de Filho, quando há este reconhecimento, e temos em nossas mãos a prova do DNA, de que não somos como os demais, que não têm esperança, que não somos como filhos que não têm reconhecimento de um pai, mas que temos o teste onde Tu diz assim: Tu és meu filho e eu sou teu Deus, Tu és meu filho e eu sou teu pai. E nós temos isto pela revelação de Jesus Cristo, pelo conhecimento que Tu mesmo tem dado a nós, pelo Espírito de conhecimento, de sabedoria e de revelação. Pai bendito, Te rogamos que o Senhor ajude estas pessoas para que a cada dia possa caminhar na luz, porque esta é a única forma de termos a cobertura do sangue sobre as nossas vidas. Oramos pelas pessoas aqui presentes e por todos os nossos irmãos que estão nesse instante atuando conosco, por aqueles que ouvirão este culto futuramente, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te rogamos, amoroso Deus, no nome de Teu Filho Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém e amém. Deus os guarde, irmãos. Deus abençoe a cada um de vocês. Você que está nos ouvindo pela internet, Deus os abençoe. Qualquer dúvida, qualquer esclarecimento que você deseja e que esteja ao nosso alcance, entre em contato conosco. Tenham todos uma semana abençoada, no nome de Jesus Cristo. Amém. Falo-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, tudo, por quem fez também o mundo. Ele estava no mundo e o mundo foi feito por Ele. Poder de serem feitos filhos de Deus. Eu creio em Ti, Senhor Jesus, peço aumente a minha fé, sinto Sua luz em minha vida, invadindo todo o meu ser, e a promessa que o Pai revelou no tempo da colheita, Ele está em mim. Jesus desceu em plena deidade. Ele estava no mundo e o mundo foi feito por Ele, e o mundo não conheceu quem era o Filho de Deus. Ele estava no princípio com seu Pai, e todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada fez. Mas todos aqueles que o receberam, e aos que creram no Seu nome, Deus lhe poder de serem feitos filhos de Deus.
está em mim, ela está em mim, como a pomba Jesus desceu em plena deidade. A promessa que o Pai revelou no tempo do fim, ela está em mim, ela está em mim, como a pomba Jesus desceu em plena deidade.